Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário. Bom pessoal, então hoje nós vamos começar a aula 6 e a aula 7 da frente A, tá? Que corresponde à parte de movimento uniformemente variado. É a aula 1 e a aula 2. Parte dessa aula de movimento uniformemente variado 1, eu já falei na semana passada, tá? Vamos só dar continuidade, lembrar de algumas coisas para ficar mais fácil o entendimento da aula da parte 2. Bom, isso daqui eu já tinha falado para vocês, comentado com vocês, que é a função horária da velocidade, v que é igual a v0 mais at. Renan, de onde que ela originou? De onde que veio essa função? Da aceleração média, que é igual a ΔV sobre ΔT. Aí eu fiz uns ajustes e cheguei nisso daqui, v que é igual a v0 mais at. Lembra que dependendo do aumento da velocidade, até quanto essa velocidade aumente, a velocidade inicial sempre é a mesma, então ele pode aumentar até 1000, mas a velocidade inicial, a velocidade que ele estava no começo do trajeto, é sempre a mesma. E a aceleração. Lembra que eu falei para vocês que uma das coisas boas do movimento uniformemente variado é o seguinte, que a aceleração é sempre a mesma, ou seja, do começo até o final do trajeto, ele está sujeito à mesma aceleração ou à mesma desaceleração, tá? Movimento uniformemente variado, você tem isso daqui. A aceleração maior do que zero, ela está na mesma orientação da trajetória. A aceleração menor do que zero, ela está contrária à orientação da trajetória. Quando velocidade e aceleração estão nos mesmos sentidos, tanto para a direita como para a esquerda, ambas, velocidade e aceleração, eu tenho um movimento acelerado, ou seja, a velocidade aumenta. Ela pode aumentar tanto para frente, como ela pode aumentar para trás. Quando a velocidade está num sentido e a aceleração está em outro, né, independente da aceleração estar para a direita ou a velocidade para a esquerda, ou vice-versa, o movimento ele é retardado. Pensa assim, a aceleração não está lá para ajudar, ela está para atrapalhar, ou seja, ela está para diminuir a velocidade. Tudo bem? Isso aqui também já foi falado. Os gráficos também, que é muito importante. O gráfico da aceleração positiva, tá? É uma reta crescente, desculpa, é uma reta constante, né? Porque essa aceleração é a mesma do começo ao fim. Nesse caso, a aceleração ela é positiva. O carrinho está aumentando a velocidade. Nesse caso da aceleração ser negativa, o carrinho está diminuindo a velocidade. Ambas do começo ao fim é uma reta tá, constante porque ela não sofre variação. Questão dos gráficos, né, da velocidade, quando for uma reta crescente, quer dizer que está aumentando a velocidade, portanto a aceleração ela é positiva. Quando eu tenho uma reta decrescente, a aceleração é negativa, ou seja, está diminuindo a velocidade. Também já foi falado semana passada. Essa parte é uma das partes mais importantes que cai muito em prova, que é a questão da classificação do movimento. Você tem que saber duas coisas. Primeiro, quando a velocidade ela é positiva, tá? Tem um movimento progressivo, tá? Então a classificação do movimento é progressivo. Quando a velocidade é negativa, ele é retrógrado. Então, de novo, velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Está aumentando a velocidade independente no sentido positivo como no sentido negativo. Ele é acelerado. Está diminuindo a velocidade tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Ele é retardado. Então vamos classificar o movimento. Primeira coisa aqui, se a gente sabe que é um gráfico da velocidade pelo tempo, a parte superior desse gráfico só tem velocidade positiva, ou seja, ele é progressivo, independente se está aumentando ou se está diminuindo a velocidade. Essa parte de baixo é uma velocidade negativa, eu só tenho velocidade negativa, então ele é retrógrado, tudo bem? Aí eu preciso analisar se está aumentando ou diminuindo a velocidade para saber se ele é acelerado ou se ele é retardado. Então vamos analisar por partes. A primeira parte é o seguinte, de A para B, a velocidade ela é negativa, então ele é retrógrado, tudo bem? Porém, vamos pensar o seguinte, que ele está se afastando desse eixo. E se a minha velocidade aqui no centro é zero, à medida que eu estou afastando dessa velocidade igual a zero, eu estou aumentando a velocidade. Então, de A para B, eu tenho um movimento retrógrado, porque a velocidade é negativa, porém acelerado, porque eu estou aumentando a velocidade. Estou aumentando a velocidade no sentido contrário. De B para C, eu tenho um movimento uniforme, porque a velocidade não está variando, porém ele é retrógrado, porque a velocidade é negativa. De C para D, eu estou me aproximando da velocidade igual a zero, e se eu estou me
aproximando da velocidade igual a zero, eu preciso diminuir a velocidade para inverter o sentido. Então, de C até D, eu tenho um movimento retrógrado, porque a velocidade ela é negativa, porém, ela é retardada porque eu estou próximo da velocidade igual a zero. Eu preciso diminuir a minha velocidade. Parei, então tive que frear, tive que desacelerar, então ele é retardado. Quando ele muda de D para E, ele vai para a parte superior do gráfico, ou seja, a velocidade se torna positiva. Então, nesse caso, agora ele é progressivo e eu estou me afastando da velocidade igual a zero. Então, eu estou aumentando a velocidade. Então, ele é progressivo acelerado. De E para F, eu tenho um movimento uniforme, porém progressivo, porque está na parte superior do meu gráfico, onde a velocidade ela é positiva. De F para G, ele continua sendo progressivo, a velocidade continua sendo positiva, porém ele está se aproximando da velocidade igual a zero aqui, então eu preciso frear. Então ele é progressivo, retardado. Pensa assim, se eu estou aproximando desse eixo aqui, onde a minha velocidade é zero, eu estou freando. Se eu estou freando, ele é retardado. Então, tanto aproximando por baixo ou aproximando por cima, ele é retardado. Quando eu afasto, tanto por baixo como eu afasto, né, por cima, como eu afasto para baixo, eu estou me afastando da velocidade igual a zero, então eu estou aumentando. Então, ele é acelerado. Tudo bem, pessoal? Até aí? Então, essa classificação do movimento ela é muito, muito importante. Bom, agora eu começo a função horária. Vocês lembram que a função horária do movimento uniforme é a equação do sorvetinho. A função do sorvetinho S, que é igual a S0 mais VT. Agora eu tenho a função horária do movimento uniformemente variado, que é aquela do sorvetão. Então eu tenho um gráfico da velocidade, tudo bem? Como eu tenho um movimento variado, essa velocidade está aumentando com o passar do tempo. Então ela tem uma velocidade inicial V0, eu atinjo uma velocidade final V em um tempo T. Aí eu falo assim, eu quero calcular o deslocamento realizado por esse corpo, por esse projétil, por essa bolinha, enfim, por esse corpo. O meu ΔS ele é numericamente igual à minha área. Essa aqui é um trapézio. Então eu tenho a base maior, tá? Aqui, ó, que vale V. Eu tenho a base menor que vale V0. Eu tenho a altura que vale T. Tudo isso dividido por 2. Então base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Bom, minha base maior é V. A minha base menor é V0. Dividido por 2 vezes o tempo que é a minha altura. Tudo bem? Bom, eu tenho isso daqui. Você vai ter que utilizar essa funçãozinha da velocidade, V, que é igual a V0 mais AT. Então, onde eu tenho V aqui, eu vou trocar por V0 mais AT. Então, fica assim, ó, V0 mais AT mais o V0 que já estava aqui, dividido por 2, vezes T. Bom, pessoal, só tem uns ajustes aqui. Eu vou abrir essa variação, S menos S0. E eu chego nisso daqui. Lógico que essa dedução você não vai precisar saber, não precisa fazer. Você tem que saber utilizar essa função horária, que é S, que é igual a S0, mais V0t, mais AT ao quadrado dividido por 2. Essa é a função horária do movimento uniformemente variado. O que é igual aí do começo até o final do trajeto que não vai mudar? É o meu S0, o meu V0 e a minha aceleração. Isso é constante, do começo até o fim do meu trajeto. Tudo bem, pessoal? Lembrando, isso aqui é uma função de segundo grau, por isso é uma parábola. Por isso que a função do deslocamento do movimento variado é uma parábola crescente ou decrescente, ou ela aqui. A única coisa que você precisa lembrar é o seguinte, que nessa partezinha aqui é onde a velocidade é zero, ou seja, aqui ocorre a inversão do movimento. Então, você tem uma reta com uma concavidade voltada para baixo, onde eu tenho uma aceleração negativa, tudo bem? E eu tenho uma parábola voltada para cima, onde eu tenho uma aceleração positiva. Então, essa aqui é para aceleração negativa e essa daqui para aceleração positiva. É muito difícil, alguns exercícios vestibular, mas nível segunda fase, ele cobra bastante a questão da classificação do movimento na parábola. Pessoal, você pensa sempre o seguinte, se a velocidade aqui ela é zero, aí você tem que pensar o seguinte, isso daqui é uma parábola, porém, se você for ajustar, é como se fosse uma reta.
Então aqui, se você for imaginar, o espaço é uma reta crescente, tá? Se ela é uma reta crescente, vamos voltar aqui, ó. Opa, aqui, ó. Se ela é uma reta crescente, não tenho do espaço. Bom, enfim, não tem problema. Se eu tenho um espaço positivo, eu tenho uma velocidade positiva. Então, nessa parte desse movimento, aqui ela é progressiva. Tudo bem? Aqui a velocidade não é zero. Eu falei para vocês que quando ela se aproxima da velocidade igual a zero, ele é retardado. Então, nessa parte, pessoal, aonde eu estou aqui com essa bolinha para o lado esquerdo, aqui o movimento ele é progressivo, porém retardado. Renan, por que ele é progressivo? Porque a função do espaço, se eu fosse analisar como se fosse uma reta, é uma reta crescente dos espaços. Então ele é progressivo, porque a velocidade é positiva, porém ele é retardado porque a velocidade está diminuindo, está se aproximando da inversão do movimento. Quando chega daqui para a direita, essa reta que era crescente, não é reta, mas vamos pensar como se fosse uma reta, ela se torna decrescente. Então vamos colocar aqui, ó, e eu faço com a mão. Aqui ela é uma reta decrescente, então são espaços cada vez menores, tá? Então a velocidade ela se torna negativa, então ele é retrógrado, porém ele se afasta da velocidade igual a zero. Então ele é retrógrado, porém acelerado. Tudo bem? Aqui é o contrário, ó. Vou colocar um mousezinho aqui. Aqui a velocidade é igual a zero. Na primeira parte, se fosse colocar como uma reta, seria uma reta decrescente, então ele é retrógrado. Tá chegando perto da velocidade igual a zero, tem que parar. Então ele é retrógrado, retardado. Quando ele faz isso daqui, se torna uma reta crescente. Então ele vai ser progressivo, que a velocidade vai ser positiva, e acelerado, porque ele se afasta da velocidade igual a zero. Pessoal, eu estou falando de reta, lógico que não é uma reta, mas se você fosse aproximar como sendo uma reta, você consegue classificar como progressivo e retrógrado de uma maneira mais fácil, tudo bem? Só que isso daqui é uma questão mais de segunda fase, tudo bem? Mas lembra, tá? Se ela é uma reta crescente, ele é progressivo. Se ela é decrescente, ela é retrógrada. Se aproximando da velocidade igual a zero é retardada, se afastando, acelerada. Tudo bem? Então vai ter duas partes do movimento variado, eu vou ter duas partes desse movimento. Não é como o movimento uniforme que era uma só. Bom, a última coisa teórica da aula de hoje é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é uma equação um pouquinho mais complicada para deduzir, tá? Não precisa, claro, se preocupar com isso. É uma equação que não tem tempo. Então eu vou pegar a primeira função horária da velocidade, v que é igual a v0 mais at, e vou isolar o t. Então fica v menos v0 dividido pelo a. Vou pegar a função dos espaços do movimento variado, e eu vou ter que colocar isso daqui, substituir isso daqui nesse t, e vou ter que substituir isso daqui nesse t ao quadrado. Depois de muito cálculo matemático, muitos processos, que não vem ao caso agora, não tem importância, eu chego nisso daqui. Velocidade ao quadrado, que é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, o nosso ΔS. Isso daqui serve para associar deslocamento com aceleração e variação de velocidade, sem ter tempo. Então, assim, quando o exercício te der esse tipo de condição e ele não te der o tempo, o jeito mais prático, mais rápido, mais direto de você fazer os cálculos é utilizando a equação de Torricelli. Pessoal, no próximo vídeo eu vou resolver alguns exercícios, mas de uma maneira geral, o movimento variado é isso, é quando eu tenho um aumento ou diminuição da velocidade, dependendo da aceleração que eu tenho. Eu tenho a função da velocidade, que é v, que é igual a v0 mais at. Eu tenho a função dos espaços, que é dada por uma parábola, né? O gráfico, que é s, que é igual a s0 mais v0t, mais at ao quadrado dividido por 2. E quando eu junto essas duas coisas sem ter o tempo, eu tenho a equação de Torricelli, que é v ao quadrado, que é igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a vezes ΔS. Lembrando também da classificação do movimento, progressivo e retrógrado, acelerado e retardado. Bom, nós vamos fazer agora exercício no próximo vídeo para fixar tudo isso que vocês viram aí.